No Boletim Focus divulgado essa segunda-feira, hoje que eu estou gravando, mostrou que as expectativas inflacionárias estão crescendo no Brasil. O mercado já está precificando todo o risco que a gente vem falando aqui nesse canal, justamente por ações que aceleram o processo de deterioração das contas públicas e as ações que esse governo vem tomando, prejudicando ainda mais esse caminho. As consequências no médio e no longo prazo elas são inevitáveis na economia e elas sempre vêm em forma de inflação, desvalorização da moeda, que leva a uma alta generalizada dos preços. Vamos entender esse comunicado porque isso afeta diretamente a todos nós, independente da classe social que nós estejamos. Vamos entender. A nova composição do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu cortar a taxa de juros em 0,25%, porém metade do comitê preferiria ter cortado em 0,5%. Quem foram esses que optaram por cortar em 0,25% e acabou sendo derrotado justamente pelo voto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que optou por 0,25%? Justamente aqueles indicados pelo governo Lula. Vamos contextualizar aqui que uma taxa de juros mais baixa estimula a economia no curto prazo porque ela supostamente barateia o crédito, estimula que as pessoas tomem mais crédito. E vamos lembrar que governos do PT historicamente só sabem governar endividando a população, pessoa física e empresa. Então eles querem, obviamente, uma taxa de juros mais baixa para que possa estimular a economia. Só que derrubar as taxas de juros ou baixar as taxas de juros em um cenário onde as contas públicas são deficitárias e os gastos públicos vêm crescendo mês após mês, justamente com o déficit crescente, isso faz com que haja uma desvalorização da moeda. As pessoas, os investidores, ficam mais ressabiados para emprestar dinheiro ao governo em troca de juros, ou seja, comprar título público, e quanto menos pessoas estejam dispostas a emprestar o dinheiro, ou então, eles estão dispostos, mas exigem uma taxa de juros mais alta. Emprestar dinheiro para alguém endividado pressupõe uma taxa de juros mais alta para compensar o seu risco maior. O que aconteceu foi que justamente esse comitê de política monetária, esse colegiado de pessoas, todos os 4 que votaram por cortar a taxa de juros em 0,25%, ou seja, acelerar o processo de corte de juros, foram justamente os diretores indicados pelo Lula. E o governo petista vem claramente fazendo força para derrubar as taxas de juros, mas ele deteriora as contas públicas. Como é que ele quer que os juros caia de forma saudável com as contas públicas deterioradas e gastando mês após mês mais e mais? Justamente isso é impossível. O que eu sempre falo é que no mercado, se você baixa a taxa de juros na canetada, isso não pressupõe um corte, um repasse das taxas de juros justamente para o consumidor final. As taxas de juros no mercado futuro, que é aquela que dão umas diretrizes para as empresas e os governos ao captar dinheiro, as taxas de juros sobem. Vamos lembrar que essa taxa de juros futura ela é negociada por livre oferta e demanda no mercado. Você olha todos os dias na Bolsa de Valores e vê quanto que o mercado está precificando a taxa de juros futura. Portanto, mesmo que o governo baixe a taxa de juros na canetada, a curva de juros futura, que é negociada no mercado por livre oferta e demanda, sobe. Ou muitas vezes os investidores vendem o real para comprar dólar para se proteger. Ou as duas coisas. A taxa de juros futura sobe e a moeda brasileira também se desvaloriza. Portanto, aquela queda da Selic, daquela taxa básica de juros do Brasil, não é repassada aos consumidores finais, portanto não tem nenhum efeito prático. E a gente viu a deterioração das contas públicas e, consequentemente, a alta da curva de juros futura, negociada na Bolsa Brasileira nos últimos meses. Portanto, quando uma empresa ou um banco vai captar dinheiro, ou até mesmo o governo, vai captar dinheiro com um prazo mais longo, ele tem que se balizar pela curva de juros futura. Caso contrário, ele não conseguirá captar aquele dinheiro que ele está buscando
para fechar as suas contas. Portanto, não tem outro caminho senão cuidar das contas públicas. Caso contrário, a curva de juros sobe, a moeda desvaloriza e o país volta a flertar com a inflação. E é justamente isso que vem sendo divulgado nos últimos tempos e que a gente vem batendo na tecla nesse canal. E claro, quando a curva de juros futura sobe, o crédito fica mais caro, a moeda brasileira desvaloriza, isso é um cenário mais inflacionário, que afeta principalmente a camada mais pobre da população, que, claro, fica dependente de comprar, digamos, mais comida, itens básicos para sua casa, que com a alta dos preços afeta diretamente um percentual maior da sua renda e ele não tem como se proteger dessa inflação. Portanto, a inflação nada mais é do que o imposto mais perverso, que ele não precisa sequer da aprovação do legislativo. O governo pode desvalorizar sua moeda, nominalmente arrecada mais impostos para fechar as suas contas e, claro, diz para a classe mais pobre que está trabalhando para eles, dá R$5, entre aspas, aqui, de algum bem ou serviço, de alguma benesse, de alguma bolsa, e retira 10 em nome de inflação. E as pessoas sequer percebem isso. Mas voltando ao Boletim Focus que foi divulgado hoje, basicamente ali foi divulgado um aumento das expectativas inflacionárias para 2024 e 2025, mais especificamente para 2024, ele aumentou a projeção de 3,76 do IPCA, da inflação, para 3,80. Em a Selic, saindo de 9,75, a taxa terminal, para 10%. Hoje está em 10,5%. No ano de 2025, o Boletim Focus divulgou um aumento de inflação de 3,66 para 3,74. Portanto, sim, um aumento de expectativas inflacionárias e hoje as curvas de juros futura na Bolsa estão subindo todas, precificando que o Banco Central não poderá cortar as taxas de juros, principalmente abaixo de 10%. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, muitos bancos estavam prevendo que a taxa Selic cairia 8,5%, 8,75%, 9%. Hoje, a Selic terminal, para muitos, já está em 10,5%, que é justamente o que a gente batia nesse canal. Com essas contas públicas, não há espaço algum para o governo cortar as taxas de juros abaixo de 10%, a não ser na canetada. Isso é populismo e mais cedo ou mais tarde a inflação volta mais forte e a moeda desvaloriza. Eles precisam subir a taxa de juros para conter a inflação. Ou seja, não há segredo. Já falei em muitos outros vídeos o que aconteceu na Turquia durante a pandemia, que a taxa de juros foi cortada na marra, a inflação chegou a quase 100%, e no Brasil na época da Dilma. Pois bem, dando sequência aqui, saiu uma matéria na Exame hoje, após a divulgação do Boletim Focus, falando justamente isso, que grandes bancos economistas já não conseguem enxergar uma taxa terminal do Selic abaixo de 10%. Não há novidade alguma. Inclusive, nessa matéria, eles mencionam sobre o fim da ilusão fiscal. Farei questão de ler aqui um parágrafo dessa matéria. Abre aspas para ele. Um dos principais fatores para maior cautela na condução da política monetária, como exposto pelo próprio Banco Central, a piora das perspectivas fiscais. Em abril, vale lembrar que o governo decidiu alterar a meta fiscal para os próximos anos. A meta, que era de um superávit primário de 0,5% em 2025, passou para ser de 0% de déficit. Para 2026, 27 e 28, as metas passaram de superávites consecutivos de 0,25% para 0,5% e 1%. Pela projeção anterior apresentada na lei do novo arcabouço fiscal, era de um superávit de 1% já em 2026. Eu fiz um vídeo exclusivo na época quando eles mudaram essas metas dentro do arcabouço fiscal, que elas são inexequíveis. Explicamos lá em números como elas não fecham a conta e como eles alteraram agora, eles podem sim alterar quando a data chegar novamente, porque a trajetória dos gastos governamentais mostram que eles claramente não conseguirão atingir essas metas. E isso fica muito claro, isso sempre foi muito claro. E é aqui que eu entro, vou ler o segundo parágrafo da matéria, justamente como pessoas tão brilhantes acreditaram no governo Lula, em que eles falaram abertamente que iriam gastar, gastar e gastar. E quando ele fala que gasto para ele é investimento, ou seja, ele não entende absolutamente nada, e me gera tamanha surpresa que pessoas e renomados gestores como Stuhlberg, um dos maiores do Brasil, fale isso aqui como dito na matéria e que eu postei inclusive na semana passada lá no meu Instagram e no meu Twitter. As recentes notícias não deixam dúvidas. A economia brasileira enfrenta um período turbulento, agravado por decisões políticas extremamente controversas. A inflação dispara, o real desvaloriza, investidores fogem em busca de segurança. Nesse cenário caótico,
o medo de perder tudo nunca foi tão real. Mas onde muitos veem crise e desespero, você pode enxergar uma oportunidade de ouro. Apresentando o workshop Caos e Oportunidade, o Brasil e suas perspectivas financeiras. Esse evento é exclusivo e sua chance de entender o panorama atual e aprender a proteger e também tirar vantagem com o seu patrimônio em meio a tamanha incerteza. Com especialistas renomados em finanças e economia, Caos e Oportunidade oferece estratégias práticas para a gente navegar na instabilidade econômica, aprender a identificar oportunidades que apenas os mais atentos conseguem ver. Blindagem financeira robusta. Implemente táticas comprovadas para proteger seu patrimônio das garras de políticas econômicas erráticas e muitas vezes mal intencionadas. Investir com inteligência. Descubra investimentos resilientes que prosperem até nas piores crises, ou seja, o chamado antifrágil. Para detalhes do evento, será em junho, local aqui em São Paulo capital, das 9 da manhã às 19 horas, dia 29 de junho, no último sábado do mês, durante o dia inteiro. Evento promovido justamente para que tenhamos oportunidade não apenas de debater, mas entendermos toda uma nova perspectiva e, obviamente, fazermos relacionamento entre todos os envolvidos que pensam mais ou menos parecido. Não deixe o caos político e econômico decidir o seu futuro financeiro. Clique no botão na tela ou na descrição e inscreva-se agora. As vagas são realmente limitadas por lote, então fique atento e não deixe também essa oportunidade passar. Inscreva-se hoje e assegure seu lugar nesse evento. Apenas cadastrados nessa lista estão garantindo a sua vaga. Vamos juntos proteger o seu, o meu e o nosso futuro financeiro e comece a ver o caos como uma verdadeira oportunidade que muitas vezes passa na nossa cara. Diante da mudança de cenário, a Verde Asset de Luiz Stuhlberg chegou a afirmar que caiu por terra a ilusão fiscal do governo. Em carta a investidores, a gestora, uma das mais influentes do mercado brasileiro, diz que a mudança da meta trouxe sinais bastante preocupantes de que os limites de crescimento real dos gastos desenhados pelo arcabouço são fictícios, algo que a gente sempre falou aqui. É claro que é fictício, eu não sei onde estavam com a cabeça pessoas extremamente renomadas e baita profissionais que acreditaram nas palavras desse governo quando eles mesmos falaram que gastariam muito. Para mim, uma tremenda irresponsabilidade que agora a verdade vem à tona. É claro que as contas são inexequíveis e é claro que desde sempre que a gente vem falando que quando o real se valoriza um pouco, porque sim, há entrada de dólares, principalmente via conta de exportações com superávit brasileiro, o Brasil exporta mais do que importa, quando o real se valoriza, aproveite para dolarizar uma parte do seu patrimônio. O meu e-mail está aqui embaixo no descritivo, que é justamente isso que a gente fala para os nossos investidores aqui, que a minha atividade número 1 é cuidar das carteiras de investimento e claro, a gente também busca oportunidades e há aqui no Brasil, separando o emocional do racional. Mas voltando aqui, portanto, a decisão do Copom foi 4-4. Metade decidiu cortar em 0,5%, metade decidiu 0,25% e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também votou por 0,25% e, portanto, ficou 5-4 essa decisão e a taxa de juros caiu de 10,75% para 10,5%. Veremos na próxima reunião aqui. E o grande ponto que me chamou a atenção foi que Gabriel Galípolo, que sem dúvida será o sucessor do Roberto Campos Neto, que termina o seu mandato agora no final de 2024, portanto Gabriel Galípolo será um novo presidente do Banco Central, que é indicado por Lula e que diz concordar com as políticas do Lula. Ele foi num evento lá em Nova York na semana passada e falou algumas palavras interessantes que eu quero mencionar aqui. Vamos lembrar também que o Boletim Focus dessa semana mostrou que o juro real, ou seja, descontado a inflação no Brasil, terá que ficar por volta de 5,5% ou acima disso para conseguir equilibrar a economia. Vamos lembrar que o juro neutro, ou seja, o que é o juro neutro? É aquela taxa de juros nominal que o Banco Central tem que manter, 10,5%, 10%, 11%, não importa, para que mantendo o pleno emprego ou buscando o pleno emprego, não tenha nenhuma complicação com a inflação. E o que mostrou o Boletim Focus hoje é que justamente o juros neutro brasileiro está na casa dos 5,5%. Portanto, subiu frente ao que o Banco Central leva em consideração hoje, um juro neutro de 4,5%. O que isso quer dizer? Que quanto
maior o juros neutro, maior o Banco Central tem que deixar a Selic para controlar a inflação. Portanto, o próprio Boletim Focus mostrou que não há mais tanto espaço para o Banco Central cortar a taxa de juros, justamente pelo quadro fiscal brasileiro que vem se deteriorando mês após mês. E isso gera, obviamente, complicações e preocupações. Mas atenção aqui às palavras de Gabriel Galípolo, em que ele falou lá em Nova York. O primeiro ponto que eu separei aqui é, abre aspas, do meu ponto de vista particular, me preocupava muito qual é a função-reação que eu poderia passar ou dar um pivô e meia volta em cima de toda a comunicação que eu vinha fazendo e coerência com o que eu vinha fazendo. Se eu quero com o tempo ganhar credibilidade, eu preciso ter coerência entre as minhas falas e as minhas ações. Ou seja, ele vinha defendendo um corte de 0,5 ponto percentual, mas mesmo que agora os dados são piores do que estavam algumas semanas atrás, portanto, ele deveria, para falar tecnicamente, rever as condições e não optar por cortar 0,5 ponto, mas sim 0,25. O que acontece é que ele vem a público e fala que, para não se contradizer com as últimas falas, ele optou por cortar 0,5, mesmo achando que tinha condições para cortar 0,25. Vamos lembrar que o governo vem pressionando para pedir para cortar 0,5. E ele é um dos indicados do Lula lá para o Banco Central e será o presidente do próximo banco. Será que ele vai manter a parte técnica ou vai continuar simplesmente aceitando ordens do próprio governo? Seguimos aqui com mais uma fala dele, abre aspas, quem vem acompanhando as minhas falas, não só ao longo desse ciclo de Copom, mas ao longo de todo o ciclo desde quando eu entrei, dificilmente vai argumentar, pelo menos lendo tecnicamente, que se surpreendeu com o meu voto. A questão, Galípolo, não é se surpreender com o seu voto, a questão é que você olhe tecnicamente os dados, e os dados estão piorando mês a mês, como você mesmo nesse evento acabou por falar que a situação está sim complicada. Quer ver? Abre aspas para ele de novo. Eu acho que a gente está numa situação mais desconfortável. A taxa terminal nas expectativas do Focus subiu bastante e a desancoragem da inflação permanece. Esse é o ponto que nos incomoda muito. Tem muito valor passar essa noção de preocupação ao reduzir o ritmo, como foi proposto pelos 5 colegas que votaram em corte de 0,25. Vai entender, Gabriel Galípolo. Você fala que tem muita coerência no voto de cortar 0,25, que a inflação, as expectativas de inflação não estão ancoradas, ou seja, a expectativa de inflação subiu e está fora da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Você acha que a gente está numa situação mais desconfortável, como você mesmo falou, mas mesmo assim você corta por 0,5 ponto percentual, que é justamente o que a ala ideológica do PT pede. Será mesmo que você está sendo técnico? Vai entender. Outra fala dele pra gente ir terminando. Eu fico muito orgulhoso que o Copom tenha tido a coragem de tomar a decisão de acordo com cada um que tem sua própria consciência, sem caminhar para algum tipo de mudança que buscaria o consenso, visando exclusivamente se proteger de eventuais críticas de um lado ou do outro. Coragem? Muita coincidência que aqueles que você cita que tiveram coragem de votar por 0,25 são justamente aqueles que não foram indicados pelo governo Lula. Os indicados pelo governo Lula, que sofrem nitidamente pressão aberta da ala radical do PT, como Gleisi Hoffmann e Lula, optaram por cortar 0,5%. Inclusive você, Gabriel Galípolo, que assumiu que sim, deveria ser cortado 0,25%, mas você optou por 0,5%. Será mesmo que você vai prevalecer com a parte técnica ou você está amando do regime por aquele que te indicou? Seguimos na luta. Compartilhe esse vídeo porque ele, sim, afeta a todos, do mais pobre até o mais rico.